Pois é. Então, naquele dia a gente parou na estética transcendental, não foi isso? A gente parou na estética transcendental, que é o que vai tratar da sensibilidade, né? Kant vai tratar da sensibilidade. Mas antes de falar da questão das formas da intuição, intuição pura, intuição empírica, eu gostaria de falar sobre a questão do. Opa! Tem um idiota aqui com som alto. É como diz Schopenhauer, pode-se avaliar o gosto de alguém pela altura do som que ouve a música. Quanto mais alto for o som, muito provavelmente o gosto é de péssima qualidade. Ai, ai. É... Então, eu gostaria de falar sobre a distinção entre a coisa em si e o fenômeno, né? Ah, que bom. Então era aqui mesmo. É por isso que eu quis fazer aqui, porque a gente tirava a prova, né? Então, a coisa em si e o fenômeno. O fenômeno é tudo aquilo que aparece para mim, né? É assim que, inclusive, é o termo que Kant utiliza para fenômeno. É aquilo que aparece para o ser humano, no caso, né? Para mim. Então, e a coisa em si é algo que eu não posso conhecer, certo? Marjorie diz a imagem tá bem límpida. Aí, tá vendo? Então foi o lugar mesmo, com certeza, foi o lugar que eu fazia ali, nunca mais eu faço lá. É... Então, a coisa em si para Kant é algo que eu não posso conhecer, algo que está por trás dos fenômenos e eu não posso conhecer, certo? É incognoscível para o ser humano, segundo Kant. Já o fenômeno em si eu posso conhecer, certo? Agora, através justamente da experiência. Então, tudo que está na experiência é fenômeno para Kant. Tudo que eu vejo nesse momento, tudo que, inclusive meu corpo na tela, toda experiência que eu tenho agora e sempre tive, para Kant, sempre foi um fenômeno. Que não é a coisa em si, ou seja, são, digamos assim, um modo de aparecer para nós, mas que não é a coisa em si, justamente isso. Bem, aí eu lembro que Marjorie falou assim, a coisa em si seria a essência, né? A essência. Sim, seria, no caso, porque Kant era um essencialista, né? Ou seja, ele acreditava que havia uma natureza, uma espécie de natureza humana, que nós já trazíamos algo a priori, né? Desde que nascemos. Então ele é um essencialista, ou seja, é como se a essência precedesse a existência, né? Ao contrário do existencialismo. A única coisa que a gente tem que ficar atento é o seguinte, por exemplo, Platão também fazia essa dualidade entre coisas sensíveis e coisas inteligíveis, né? Então, o mundo sensível é o mundo corruptível, tudo se esfacela, morre, acaba, não é perfeito, não há perfeição, e é tudo que é enganoso porque vem aos nossos sentidos e nossos sentidos não podem dar um testemunho exato das coisas. Enquanto que a coisa inteligível, as coisas inteligíveis, o mundo das ideias, né, inteligível, é verdadeiro, é eterno, é perfeito, formas perfeitas, enfim. Então, Platão, ele nitidamente ele nitidamente coloca o mundo inteligível, o mundo das ideias acima, não acima posicionalmente, mas por valor mesmo. Ele dá muito mais valor à coisa inteligível do que à coisa sensível. Agora, Kant, embora fale que existe alguma coisa que eu não conheça por trás dos fenômenos, ele não me parece adotar a mesma postura de Platão, como se tipo assim, tudo que eu estou vendo é uma ilusão, ou tudo que eu estou vendo eu não posso formar nenhuma ciência com tudo que eu estou vendo, porque eu não consigo captar a coisa em si. Não, Kant não vai falar isso, né? Tem uma certa parte que ele fala isso,
que não devemos menosprezar os fenômenos como se fosse uma ilusão, né? Não é por aí. A questão de Kant é que nós podemos ver os fenômenos porque nós mesmos é uma limitação humana mesmo, né? Então a gente só pode ver as coisas desse jeito por uma limitação humana porque nós mesmos temos conceitos, temos estruturas a priori que fazem com que a gente veja dessa forma o mundo, né? Então, eu não, pelo menos em todas as leituras que eu fiz da crítica da razão pura, eu não vi que Kant desmerece o fenômeno em contraposição à coisa em si. Então é bom a gente só, no caso que Marjorie falou, a coisa em si sendo a essência, pode ser verdadeiro, pode ser uma verdade, é verdade. Só que com essa ressalvazinha, né? Não a essência como algo que é superior ao fenômeno, entende? Então, só para então a, a estética transcendental vai tratar da sensibilidade, né? Se trata da sensibilidade, vai tratar dos sentidos, de tudo que me vem aos sentidos e de tudo que eu tanto nos meus sentidos internos como externos, né? Marjorie, entendi, valeu, Marjorie. Então, Kant divide a intuição como intuição pura e intuição empírica, tá? A intuição empírica é tudo aquilo que vem para os meus sentidos, que eu consigo captar pelos sentidos, certo? Através da experiência. Então, tudo que é relacionado ao tato, ao olfato, ao paladar, tudo isso, tudo que está relacionado aos sentidos, aos nossos 5 sentidos, é denominado de intuição pura. Ou, desculpa, intuição empírica. Enquanto a intuição pura são formas de intuição que, segundo Kant, já temos a priori, né, na nossa mente. Então, são 2 formas de intuição pura, que são o tempo e o espaço. Tá? Então, Kant vai dizer que o espaço e o tempo, formas de intuição pura, né, são condições de possibilidade para os fenômenos. Ou seja, é o fundamento dos fenômenos, é condição necessária para os fenômenos acontecerem, certo? Então, claro, tudo que acontece, todos os fenômenos acontecem no espaço e no tempo, né? É isso que ele está querendo dizer. Então, como mais ele classifica o espaço, por exemplo? Ele diz que não é empírico, claro, se não é empírico, então o espaço é um dado a priori, né? Tem até uma coisa interessante, ele faz o seguinte exercício. Eu posso imaginar eu posso imaginar um espaço sem objetos ou sem fenômeno algum, mas eu não posso imaginar nenhum fenômeno, nenhum objeto fora do espaço. Quer dizer, isso dá ao espaço uma condição, digamos, de prioridade, né? Uma coisa que não se pode prescindir dele para que possamos experimentar os fenômenos. Eu posso imaginar todo um espaço sem nenhum fenômeno, mas eu posso imaginar isso, mas eu não posso imaginar fenômenos fora do espaço, ok? É o que ele fala aqui. Ninguém pode jamais representar-se que não há espaço, mesmo podendo perfeitamente pensar que nenhum objeto se encontra no espaço. Então é basicamente o que eu falei, certo? Então, para Kant, o espaço vai ser digamos, o objeto da geometria, né? Vai ser pelo menos o fundamento da geometria, né? Vamos tratar de quadrados, triângulos, retângulos, formas que, na verdade, nós abstraímos dos objetos do espaço, né? Então, toda a geometria está assentada na intuição a priori do espaço, certo? O espaço, segundo Kant, é uma intuição e não um conceito, né? É a forma de todos os fenômenos dos sentidos externos. Então, o espaço é a condição de possibilidade que está voltada para fora, certo?
o tempo a gente vai ver que é o contrário, certo? Está voltada para dentro, né? E o espaço é a única condição subjetiva da sensibilidade a qual é possível a intuição externa. No caso, o que Kant está dizendo aqui? Ó? O espaço é a única condição subjetiva, né? Subjetiva da sensibilidade. Ele está querendo dizer que a forma a priori do espaço é uma forma subjetiva, está na nossa cabeça, né? No fundo, então, lembra que ele deslocou o centro do conhecimento dos objetos para o ser humano. Então, para Kant, a forma do espaço como intuição é subjetiva, está no sujeito, certo? Assim como o tempo, né? O tempo também não é empírico, ou seja, é um dado a priori, né? E o que mais? Ele vai tratar do sentido interno do ser humano, né? Enquanto o espaço é uma intuição voltada para fora, o tempo é uma intuição de si mesmo, uma intuição para dentro da consciência, ok? Então eu peguei aqui algumas citações de Kant, né? Deixa eu ver aqui. Ele tem uma frase aqui também, né? No caso, o conceito de modificação, né? De modificação das coisas, dos objetos, né? De transformação, só é fundamentado no tempo, né? Quer dizer, eu só posso haver uma transformação de alguma coisa, uma modificação no tempo, né? Então ele fala, não se pode suprimir o tempo no que diz respeito aos fenômenos em geral, né? Ainda que se possa perfeitamente retirar os fenômenos do tempo. Eu posso tirar os fenômenos do tempo, mas eu não posso tirar o tempo, dos fenômenos, certo? Então é mais ou menos o mesmo argumento do espaço, né? Que eu posso pensar um espaço vazio, né? Um espaço sem nenhum objeto, sem nenhum fenômeno, mas não posso pensar nenhum objeto ou fenômeno fora do espaço. A mesma coisa que é o tempo, né? Eu posso imaginar fenômenos ou objetos fora do tempo, mas eu não posso imaginar um tempo, os objetos ou representações, enfim, fora do tempo, né? Então, acho que ficou clara essa parte, né? Então, por isso que tempo e espaço são intuições puras a priori, né? São a priori. Tempo também é uma condição subjetiva. Dirá Kant que se eu retiro o sujeito, eu retiro o tempo. Ou seja, fora do sujeito, fora do homem, o tempo não é nada. Não representa absolutamente nada. Certo? Vamos ver o que, é que tem mais. Se eu estou esquecendo aqui alguma coisa. Né? Ele ainda diz que nós costumamos representar o tempo com uma linha, né? Que vai ao infinito. Né? É a nossa forma a única forma de representar o tempo, né? Que nós temos, né? É uma linha que tem uma setinha que indica que vai para o infinito, né? Ele diz que o tempo é a condição formal a priori de todos os fenômenos. Tempo e espaço são condições necessárias para que eu tenha os fenômenos, beleza? Ficou uma dúvida até aqui? Tem algumas citações de Kant aqui. Até aí tá tudo claro, né? Chegou a travar alguma vez aí? Até agora? Isso, Magda. Perfeito. São condições formais a priori para os fenômenos. Exatamente. Quer dizer, é uma estrutura formal, né? Formal por quê? Porque tempo e espaço, no fundo, não tem nenhum conteúdo, né? Não tem nenhum conteúdo, é só forma, né? Ah, então tá ótimo. Não travou a live até agora, então tá ótimo. Né? É que Kant está tratando o tempo e espaço de maneira justamente absoluta, digamos assim. Ou seja, retira,
não precisando de nenhuma matéria, né, de nenhum fenômeno, de nenhum objeto para defini-lo. Então, para Kant, tempo e espaço são condições formais, né, que dão a forma para que os fenômenos possam ser realizados. Beleza? Tem algumas citações aqui de Kant, né? Abre aspas para ele, né? Como pode estar na mente então como pode estar na mente então uma intuição externa, o espaço, que antecede os próprios objetos e na qual o conceito dos últimos pode ser determinado a priori, obviamente apenas na medida em que ela tem seu lugar simplesmente no sujeito, como a constituição formal do mesmo para ser afetado por objetos e assim perceber uma representação imediata dos mesmos, isto é, uma intuição. Apenas, portanto, como forma do sentido externo em geral. Ele está falando aqui do tempo. Certo? Então, o tempo como forma do sentido externo em geral. Certo? Então, ele se faz a pergunta, né? Como pode estar na mente, então, uma intuição externa que antecede os próprios objetos e na qual o conceito dos últimos pode ser determinado a priori, apenas na medida que ela tem seu lugar simplesmente no sujeito, certo? Marjorie está perguntando aqui se para Kant o conceito de fenômeno é igual ao de objeto. Não. No caso, mas no fundo sim, porque assim, fenômeno é tudo que aparece para mim, certo? Então, sendo que entendendo que tudo que aparece para mim seja objeto, então a gente poderia falar que fenômeno e objeto é a mesma coisa, né? Eu acho que no fundo isso aí é um jogo de palavras, né? Se você entender que tudo que está à minha volta e que eu percebo, tanto como intuição externa como interna, são objetos para mim, então eu tenho que fenômeno e objeto é a mesma coisa. Entendeu, Marjorie? No caso, o fenômeno ele precisa do tempo e do espaço, né? Do tempo e do espaço. É tudo que aparece para mim, né? Então, tudo que aparece para mim é fenômeno, né? Agora, o objeto aqui, ele tá, nessa frase aqui, por exemplo, ele está falando objeto como fenômeno, né? Ele fala... Cadê onde é que eu estava? Como pode estar na mente, então, uma intuição externa, o espaço, que antecede os próprios objetos, né? Então, esses objetos, claro, eles vão aparecer para mim, então eles são fenômenos, né? Então, não há uma distinção muito nítida, nem muito grande entre fenômeno e objeto. Depende do seu ponto de vista, entendeu? Porque, por exemplo, eu vejo alguém, né? Então, esse alguém para mim é um objeto, apesar de ser uma pessoa, né? De ser um ser humano, mas é um objeto para mim porque é um fenômeno, porque ele está localizado no espaço e no tempo, né? Então, é um fenômeno e eu posso tratá-lo como objeto. No fundo, fenômeno e objeto, respondendo a você, é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? É que, por exemplo, o fenômeno, normalmente você pode ter um fenômeno, por exemplo, uma transformação de uma coisa em outra, né? Uma relação de causa e efeito entre uma coisa e outra. Isso aí é um fenômeno. Agora, se você entender isso como fenômeno, fica difícil colocar toda essa transformação de A para B, né? Por exemplo, né? Essa transformação de causa e efeito como um objeto, entendeu? Então fica mais adequado, a questão é essa, fica mais adequado eu chamar essa transformação, esse processo de fenômeno, e não como objeto. Né? Mas se você entender por objeto toda essa transformação, ok, não tem problema nenhum. Que é como se fosse um objeto para o meu entendimento, entende? Um objeto que se mostra a mim para que eu possa entendê-lo. Então não tem problema nenhum. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Marjorie falou, é porque para a psicanálise existe o sujeito e o objeto. Eu e não eu. Pois é. Aqui no caso, eu posso, como eu falei, né? Eu posso enxergar o outro
como objeto, né? Ele é um sujeito? É claro que é um sujeito, mas em relação a mim, né? Ele é um objeto, entendeu? Porque ele está no espaço, no tempo, né? Está no espaço e no tempo e eu consigo apreendê-lo. Então, Paulo falou, para Kant, no caso a priori, é algo universal e necessário. Isso. As formas ou intuições puras do espaço são categorias do entendimento e da razão. Espera aí. As formas ou intuições puras do espaço são categorias do entendimento e da razão. Não, Paulo, não. Espaço e tempo não são categorias, não são as categorias, os conceitos dele. Primeiro que ele diz que espaço e tempo não são conceitos, são intuições. Né? Ele faz uma diferenciação porque normalmente o conceito você pode ter uma representação objetivada, né, na realidade. Né? E enquanto que a intuição é algo que eu aprendo imediatamente. A questão é essa. A intuição eu aprendo imediatamente e eu não posso fazer uma representação dela. Né? Então, as categorias que a gente vai ver mais adiante são outras, certo? Então, no caso, tempo e espaço não são categorias do entendimento, são condições para que eu possa entender as coisas, entendeu? Através do fenômeno. Então, são digamos assim, o fundamento para que eu compreenda o mundo, tempo e espaço, certo? Mas eu falo, e quando você disse que Kant deslocou o foco dos objetos para o sujeito, associei, sim, eu entendi. Entendeu, Marjorie? É isso. Porque a gente tem o costume de falar que objeto é uma coisa só, né, que eu pegue ou né, uma coisa estática, como você mesmo disse, né? Mas Kant vai tratar fenômeno tudo que aparece, tudo que pode ser estudado, né, por mim, tudo que aparece para mim. Então, uma transformação química, sei lá, qualquer processo de causa e efeito, um evento, qualquer coisa desse tipo é considerado fenômeno. Né? No caso aí, fenômeno é como se fenômeno fosse um pouco mais geral do que objeto, né? Entendeu, queridão? Aí no caso, a gente vai tratar na estante aqui dos conceitos, né? Do entendimento, né? Das categorias, certo? Mas tempo e espaço são intuições puras, né? São intuições a priori. Você falou que era a priori, está correto, é a priori, né? A priori, já nos é dado desde sempre, né? Então, tem algumas citações aqui de Kant. Eu já falei uma aqui, tem outra. O tempo não é algo que subsista por si mesmo, ou que se ligue às coisas como determinação objetiva. Olha, presta atenção. Então, o tempo não é algo que subsista por si mesmo, ou que se ligue às coisas como determinação objetiva. Algo que permanece, portanto, caso se fizesse abstração de todas as condições subjetivas da intuição das mesmas. Pois no primeiro caso, né, no caso de ele subsistir a si mesmo, ele seria algo real mesmo sem objeto real. No que diz respeito ao segundo caso, porém, né, de se ligar às coisas de maneira objetiva, né, ele não poderia preceder os objetos como sua condição, nem ser intuído ou conhecido a priori por meio de proposições sintéticas. Né? Então ele não pode ser uma coisa ligada aos objetos. Por quê? Porque se eu coloco o tempo no objeto, eu preciso do objeto para ter o tempo. Então se eu estabeleço uma relação de dependência aí para qualquer objeto. O que Kant está dizendo aqui é que o tempo não está em objeto algum, né? A não ser no ser humano, a não ser no sujeito. Né? É isso que ele está querendo dizer. Né? Então se eu coloco o tempo associado, né, totalmente conectado aos objetos, então se eu retiro todos os objetos, eu retiro o tempo todo o tempo. Né? Então não faz sentido isso. Né? Então Kant vai dizer que, só repetindo, que o tempo é a condição a priori, é uma intuição a priori
voltado para dentro do sujeito, né? É uma condição interna, uma intuição interna. Basicamente, ele faz outras explicações sobre os conceitos de tempo e espaço, mas de um modo geral, acho que era o que eu queria que vocês entendessem, era isso, né? Que são condições de possibilidade para os fenômenos, né? O conceito de tempo e espaço, dados a priori, só que o conceito de espaço ele está voltado para a exterioridade, para fora, né? E o conceito de tempo é um conceito voltado para dentro. Agora, ambos, tanto espaço como tempo, são intuições, são representações subjetivas, né? Que estão, ou seja, que só tem sentido se estiverem no sujeito, certo? Ou se partirem do sujeito, né? E aí a gente entra na analítica transcendental, né? Que vai tratar justamente do que o nosso queridão Paulo falou, do que são os conceitos, né? Os conceitos, as categorias do entendimento. Beleza? Vou tomar um café aqui. Alguma pergunta ou dúvidas aí? O espaço está aberto para vocês comentarem o que quiserem. Eu lembro que ele fez uma. Se eu não me engano, ele fez uma um exercício de abstração, né? Que foi imaginar um objeto, né? E esse objeto ele apresenta características que vão se relacionar para nós como coisas como como objeto para os nossos sentidos. Então, por exemplo, um livro, ele é verde, ele tem uma textura, tem um conteúdo, as páginas, tem, enfim, um tamanho, tem tudo. Pode ter um cheiro, né? Você cheira o livro, ele tem um determinado cheiro. Então, tem várias qualidades ou características, digamos, para os nossos sentidos. E se você retirar todos, uma cor, né? E se você tirar todas essas características, né? Empíricas, digamos assim, né? Que são tudo empírico. Você vai retirando uma por uma todas as características empíricas do livro ou de um objeto. Né? O que é que vai sobrar? Sobra a forma espacial que ele representava. Então, o que Kant está querendo dizer aí é que o espaço realmente é um dado a priori. Ou seja, ele não depende da experiência, né? Porque quando eu retiro todos os elementos da experiência, né, dos sentidos, das sensações, inclusive, então vai sobrar o espaço que ele ocupava, né? Então, é interessante.